Boa noite a todos do Centro Espírita Ibirajara. É uma alegria estar aqui com vocês. E a reunião pública deste quinto sábado, 30 de abril, será sobre os primeiros capítulos do livro O Homem Integral de Joana de Ângeles. Nós lá no Grupo Joana estamos estudando esse livro há quase 2 anos. Chegamos no capítulo 6, são 9 capítulos. E tá dando o que falar. E aí, para mostrar para vocês, e também como uma forma de estímulo, de convite àqueles que quiserem se juntar a nós, eu preparei alguns trechos da última reunião que estivemos, alguns recortes, algumas falas de alguns companheiros, para vocês perceberem o quanto é animado a conversa. A conversa lá no Grupo Joana é muito animada. E com essa pequena demonstração, gostaria que todos se sentissem muito abraçados e bem recebidos, aqueles que tiverem interesse sobre o tema e sobre a obra de Joana de Ângeles, que na verdade nós discutimos, conversamos, debatemos, trazemos um pouco das nossas vivências, compartilhamos as nossas experiências e vamos aprofundando esse olhar, claro que sempre orientados pelos bons espíritos que acompanham este grupo e que nos ajudam a cada dia, né, através dos insights, da orientação carinhosa, já que nunca estamos sozinhos. Então, na noite de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre maturidade psicológica. Quando nós falamos sobre maturidade, a gente já tem mais ou menos uma noção do que isso vem a ser, né? Alguns associam com maturidade depois que passa a infância, adolescência, a primeira juventude, já somos maduros. Outros, então, esses associam com a idade cronológica. Outros associam maturidade com posturas, com comportamentos. Nós estamos nesse viés da postura do comportamento, porque muitas vezes chegamos à provecta idade e ainda estamos ali dentro do egocentrismo infantil, ainda estamos querendo atenção, aplausos, comemoração e até utilizamos indevidamente essa idade, esse tempo para barganharmos vantagens, né, chantagens emocionais, enfim. Encontramos todo tipo de comportamento na nossa alma. Aqui o papo não tem censura, julgamento, mas tem análise, tem comprometimento e responsabilidade com as nossas próprias atitudes. O nosso foco é sempre em nós mesmos. Não pretendemos descrever atitudes nem considerações do outro, do vizinho, do próximo, do companheiro, do colega. Isso não nos serve para nada. O que precisamos realmente, de fato, é calçar os nossos sapatos, reconhecer os nossos sapatos e caminharmos com responsabilidade. Isso é maturidade psicológica. Mas, para darmos algumas dicas para chegar lá, né, já temos mais ou menos a definição, maturidade psicológica tem a ver com reconhecimento de nós mesmos, autoconhecimento, dizendo de outra forma, mas também com responsabilidade de assumirmos os nossos próprios caminhos e responsabilidade de consertarmos, né, voltarmos atrás naqueles pontos que não fomos tão bem assim. E com essa visão, vou passar aqui algumas falas dos meus amigos e também alguns slides que nós usamos lá no grupo de Joana de Ângeles, nesses últimos estudos sobre o livro O Homem Integral. Vamos lá? Paulo, certa vez, colocou numa de suas cartas que o bem que ele gostaria de fazer, ele ainda não faz, mas o mal que ele não gostaria, ele ainda faz. Então, há um conteúdo a ser esgotado. Por isso, essa meta usada de maturidade, que é gerenciar as nossas emoções com habilidade, com maestria,
e encaminhar impasses e dilemas da nossa vida que todos nós temos e vamos ter sempre com sabedoria. A felicidade não é estarmos longe, distante dos conflitos, mas a felicidade é ganhar a maturidade para administrar tudo isso sem perder a paz, o equilíbrio, a compaixão e tantas outras virtudes que nós estamos nesse caminho de desenvolvimento. Eu acho que a análise individual dos atos, dos pensamentos, não pode ser um motivo de infelicitação. Não, eu acho que a gente é um autocontrole, é um reconhecimento do nosso limite, mas com a esperança de que o conhecimento, a reflexão, a meditação vai nos ajudar a superar que esse reconhecimento não permaneça como negatividade, né? É uma constatação no processo evolutivo. E a gente tem que, primeiro, reconhecer que estamos nesse processo. E, segundo, buscar, no interesse de melhoria, a identificação, o conteúdo, né? A gente trabalhar a instrução, né? Que nos levará, com a meditação, à mudança de atitude, de comportamento. Não é para nos infelicitar, senão eu ia fugir de tudo quanto é análise própria. Eu ia ficar na bolha da ilusão, da ignorância, né? Porque na ignorância a gente acha certo. A gente não tem dúvida quando a gente é ignorante. Mas é mais ou menos isso. A sabedoria nos leva a ponderar, a refletir, a analisar, né? A calçar o sapato do outro, sabendo que pode doer também. Estou me lembrando um pouco de uma conversa que nós tivemos na quarta-feira, né? A Cássia levantou também um pouco uma coisa parecida, a gente estava conversando isso com elas, que Lili e Leila estavam nesse grupo, Carlinhos. Eu acho que a questão não é que a gente precise, eu acho que a gente precisa o tempo inteiro ter julgamento, porque julgamento, na minha percepção, é a gente poder separar, saber dizer o que é bem e o que é mal. Isso é a gente analisar e julgar e decidir se é bem ou se é mal. Outra coisa diferente, que eu acho que é o que vocês estão querendo pontuar, é que a gente não pode ter punição, condenação. Eu acho que seria o primeiro julgamento, né, doutora advogada? Que a gente vai ter um julgamento sem necessariamente absolver ou condenar. É um julgamento no sentido de que é uma análise, mas não é uma análise do tipo, não é aquela coisa que eu sempre digo, né? A gente diz assim, eu sou um espírito ainda em evolução, então é normal que eu erre. Sim, mas eu tenho que julgar a cada minuto se essa minha atitude foi mais madura do que da última vez que eu estive numa situação parecida, porque é isso que vai me dar dimensão se eu estou crescendo ou se eu não estou crescendo. Se eu não julgar, ou seja, se eu não comparar a minha atitude com algum critério de certo ou errado, eu nunca vou perceber se eu estou realmente andando para trás ou para frente, ou como é que eu estou. O que eu não posso fazer é, ao identificar do tipo, caramba, eu ainda não consigo isso, então eu sou a pior das criaturas, eu não tenho jeito. Isso é que a gente se condenar. Para mim, o que a gente não pode fazer é condenação, mas julgamento presente o tempo inteiro. Com essas reflexões, passamos a uma parte interessante, que é a observação de nós mesmos, a observação da natureza e como nós vamos nos direcionar nesse mundo presente que vivemos, que aparentemente nos parece caótico, mas que ele promove com toda certeza a evolução de cada um de nós. E Joana de Ângeles nos chama a atenção que o homem deve contribuir conscientemente para manter a harmonia geral, observando e com ela se identificando. Mas como conviver e promover a nossa harmonia íntima e, por consequência, a harmonia geral num mundo tão caótico, em que vivemos tantas dores, tantos sofrimentos, que muitas vezes nos parece que isso está piorando e não tem esperanças de melhora. Como lidar com isso? Psicológica da nossa vida, mas a gente vive no real. Né? A gente vive no dia a dia
das forças, aí eu estava pensando na questão do processo histórico, né, que a gente vive agora. Os historiadores chegam dizendo que esse período que a gente está agora é um período chamado presentismo, que a gente não está afastado tanto do futuro como está afastado do presente. Vive esse imediatismo que você está falando. E isso interfere, claro, no nosso dia a dia. Se a gente não fizer o que a Deise está falando, da gente refletir todos os dias, a gente acaba ficando 80%, 90% no que está no real. Até esse capítulo esse item que você falou do Devir, que foi a última reunião que o Carlinhos fez, se a gente pensar lá no século XIX, né, quando surge lá o Espiritismo, ele surge dentro desse contexto, né, do futuro, né, você ter esperança, né, no futuro que com o século XX, né, com as guerras, com tudo que acabou, com o Muro de Berlim, tudo, deixou a gente hoje nessa crise. E essa crise, claro, impacta a gente até na questão religiosa, porque você acaba não tendo o futuro. E aí foi o que você botou aqui na última parte agora. O que nos fortalece, de uma certa maneira, é essa mudança para o futuro, né? Porque se a gente pensar só no imediato, que é o que está na nossa sociedade, não é só no Brasil, no mundo todo, né? Esses conflitos, essas crises, a gente não consegue, a gente vai entrar e fica na crise. O que sustenta é esse futuro, essa esperança do futuro, que hoje não existe na sociedade, né? A crise está geral em todos os departamentos, né? E se o grande desafio é o conflito, nesses tempos atuais, como sempre foi, Joana vem trazer para a gente uma frase quando ela fala do que nós deveremos ter espaços, reservar momentos conosco mesmo. Ainda que estejamos num grande caos, num grande tumulto, num grande desafio na nossa casa, na nossa vida, nós precisamos preservar o nosso espaço íntimo. E ela dá uma dica importante. Ela nos diz que a pessoa deve se acostumar com o seu espaço, liberando-se da propriedade total e adaptando-se mentalmente à divisão com outrem, mantendo, porém, integral a sua liberdade íntima. E aqui a grande tônica é que, além de nós buscarmos, e é legítimo, né, na história da humanidade, a gente procura ter nosso trabalho, nossa casa, nosso ambiente, o nosso espaço, a gente quer ter cada vez mais espaço, mas a gente esquece do nosso espaço mental. Aquele momento que nós vamos estar conosco mesmo, através da meditação, através da prece, promovendo o equilíbrio das nossas emoções, para que possamos também lidar com os conflitos do espaço do mundo exterior, do mundo material, né? O nosso mundo interior e o mundo exterior que devemos transigir sem conflito, com harmonia. Isso tudo fala da maturidade. Mas se nós ignoramos a questão do nosso espaço íntimo, de ganhar esse espaço íntimo através de uma boa relação conosco mesmo, é muito provável que essa maturidade psicológica se torne até um pessimismo, algo que a gente intimamente acha que é muito bonito para os outros, mas a gente não tem como conseguir. E basta uma pequena mudança de hábito nas nossas vidas, dando para nós esse espaço, seja numa caminhada solitária, seja num momento de exercício em que estejamos sozinhos. E aí a gente vai lembrar da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho sugere que façamos esse momento de autoanálise em uma parte do nosso dia. Ele sugere durante a noite, né? Vamos ouvir o que o Carlinhos tem a falar para nós sobre esse problema do espaço. A pessoa deve acostumar com o espaço, com o seu espaço, liberando a propriedade total. Estou me lembrando já dessa conversa, né? Quer dizer, o espaço é nosso, o outro não é nossa propriedade. Então, na realidade, a gente tem que se adaptar a essa divisão, voltando ao que a gente falou, né?
a divisão, a gente divide o espaço com outros e com outros sempre, mas não é a nossa possibilidade. A gente tem que dividir esse espaço, então você tem que ter uma harmonia com o outro. Mas essa harmonia nunca deve não é prejudicar no sentido de impedir que você tenha a sua liberdade integral, porque senão a gente se perde no relacionamento com o outro. A gente quer modificar o outro, perde o nosso espaço, não adquire o que o outro quer e não mantém a nossa liberdade. A gente acaba ficando preso. Então, eu acho que é isso mesmo. O espaço permite isso, é a gente ter um espaço próprio, mas lembrar que a gente tem um espaço coletivo, mas que o espaço coletivo não pode determinar o nosso comportamento, senão a gente vai se aviltar e também vai perder o nosso espaço. Você fazer com o outro o que você gostaria que fizesse com você, quer dizer, você gostaria que falassem de tal forma, né? Como é que você gostaria de ser abordado? Eu acho que é muito se colocar, né? A empatia, né? E saber, eu acho que a gente precisa ser compassivo com nós mesmos, saber que nós estamos num processo, mas ao mesmo tempo não se acomodar, né, se esforçar para melhorar e saber que muitas vezes a gente vai ter recaídas, né, saber que a comparação da nossa melhora é para nos compararmos com nós mesmos, né, eu tenho que estar melhor do que eu já fui, mas independente disso eu ainda vou escorregar. Eu acho que tem um exemplo, né, que até o Leandro Carnal dá, que a gente anda né, a quantidade de idade que cada um tem é a quantidade, né, menos 9 meses, menos um ano, que a gente está andando. E quantas vezes a gente tropeça ainda? Quantas vezes a gente cai? Então, e a gente treina a andar todo dia, né? E mesmo assim a gente ainda tropeça. Então, eu acho que é saber que a gente está num processo, não se acomodar nesse processo. A Joana diz para a gente que, né, quando você vai evoluindo, você não fica nem se culpando e nem se desculpando, né? Então é tanta riqueza, tantas opiniões, tanta troca. Esse grupo é muito querido para todos os nossos corações. E já no caminho do fim, finalizando, a nossa querida Deise vai falar um pouco sobre o desvendar-se, como é importante nós nos deixarmos conhecer e conhecer o outro também, estarmos dispostos a conhecer o outro e deixarmos conhecer, desvendar-se, é o que Joana coloca, desvendar-se. Essa talvez seja o grande trunfo. E não deixar de olhar para o amanhã. Ela nos coloca que a nossa proposta, a sua proposta para o amanhã começa agora, não aguardando que o tempo chegue, porque você é que passará pelas horas. Então vamos mudando aquela ideia de que o tempo passa, as horas passam, o tempo passa rápido. Não, nós é que passamos pelo tempo. Então nós temos muito, muito a fazer. Então eu vou deixar as palavras finais com um recorte da Deise sobre o desvendar-se e agradecer a todos esses momentos em que pudemos estar juntos, pensando em melhorarmos, sempre com o auxílio de Jesus, sempre com o auxílio dos nossos queridos mentores espirituais, que possamos hoje, esta noite, e todos os dias das nossas vidas, de encarnados e desencarnados, nos esforçarmos pela harmonia e pela maturidade psicológica. Eu queria só compartilhar que, ao reler esse capítulo de novo, talvez pela 90ª vez aqui, para a gente poder fazer essa culminância, eu me dei conta, uma coisa que eu não tinha percebido tão claramente anteriormente, que a gente fala, né, ela está falando de maturidade psicológica e a gente sempre ressalta que a gente não tem isso ainda, que isso no fundo é uma coisa que a gente ainda está buscando, que isso está lá para frente e tal. E eu me dei conta de que ela, em alguns momentos, usa essa ideia do desvendar-se. Tem aquela outra frase em que a Priscila até comentou, essa foi a frase, né, em que a gente diz que é se conhecer
e deixar-se conhecer, né? Então, ela chama muita atenção de que talvez a gente fique buscando um processo de autoconhecimento, quando, no fundo, o primeiro passo pode ser a gente simplesmente se deixar perceber pelo outro, sem ficar fazendo o gasto de energia que a gente faz na imagem para que a gente corresponda à expectativa do outro, para que a gente corresponda à expectativa do mundo, né? A gente hoje vive, ela mesma chama atenção em outros momentos, de que, além da questão do ter e do ser, hoje em dia a gente encara o problema do parecer. Então, a gente tem sempre uma imagem que a gente precisa construir para ser querido e para corresponder àquilo que o mundo espera. É um mundo, como a gente fala sempre, né, o mundo das redes sociais, em que ali é todo mundo lindo, né? Todo mundo só come comida gostosa, só visita lugar maravilhoso, só tem sorrisos, só convive com quem gosta, né? Todo mundo faz amizades e tal. Não estou fazendo apologia da gente ir para as redes sociais e botar toda a desgraceira da nossa vida lá, porque também ninguém merece, né? Ninguém aguentaria isso. Mas é para a gente poder perceber que a gente tem que se deixar ser visto. O que não quer dizer sair agredindo e sair falando as coisas todas que quer, sem consideração com o outro, porque aí o outro entra nessa equação. Mas é simplesmente a gente ser um pouco mais autêntico. Não sei se a gente está sendo autêntico. Aí a gente fica dizendo que a gente quer se conhecer, mas a própria máscara que a gente bota de atuação no mundo faz com que a gente não consiga se observar, e talvez o item aqui, observação, observado, observador, entre nessa questão também. Enquanto eu tiver aquela máscara da aparência para fora, eu não consigo me perceber, né?